Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Pode Transformar. E hoje eu estou aqui com uma pessoa ímpar, uma pessoa extraordinária, que vai ser um bate-papo. Você vai ver, acompanha a gente que você vai entender. Pedrão, seja muito bem-vindo, Pedro Cortella aqui com a gente, prestigiando o nosso podcast. Eu que agradeço, Guto. Sempre um prazer participar e vamos lá, vai ser um papo bom. Maravilha. Indicação da Ana, deixar um abração para Ana, um beijão para Ana. Foi indicação também do nosso amigo William Borghetti. O homem dos podcasts. O Ele homem já dos... esteve em todos. E todos e mais um pouco, né? Que aqui ele já teve 2 vezes comigo. Não, já teve com certeza. 2 vezes Ele comigo. é fera demais, cara. Gosto muito dos dois, da Ana e do William. Ele é muito bom. Ana Almeida. Pedro, conta um pouquinho pro pessoal quem que é o Pedro Cortella. Eu sou pai da Alice, tenho 42 anos, sou jornalista, sou alguém que gosta muito de arte, de música, de cinema. Tenho uma empresa chamada Sofia, que é uma agência de conteúdo para o mundo digital, que deu origem a uma outra empresa chamada Saber Ampliado, que é uma plataforma de educação. Sou palestrante, rodo eu o país, sou casado com a Isabela. Que mais? Sou filho do professor Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo. Eu fui o responsável por levar ele para as redes sociais. Filho da Janete, que é jornalista também. Sou de São Paulo, paulistano, torcedor de São Paulo, infelizmente. E é isso aí, brasileiro. Pedro Tá Cortella. completo. Um filho feliz, um homem feliz, um empresário feliz e um pai feliz. Nem sempre, mas vamos tentando. Vamos tentando. Não, a gente não, como diz um amigo meu, se a gente for feliz 100%, a gente não sabe o que é realmente a felicidade. A felicidade é feita de momentos, né? Se não for, não é felicidade. Se a gente fosse feliz o tempo todo, não seria felicidade, né? Seria chamado de, sei lá, tempo todo. O tempo todo, pode ser. É que você falou com uma alegria tão grande, né? Tão gostoso o jeito que você falou, cara, que isso me remete a quando meu pai tava vivo aqui com a gente ainda, né, cara? E eu tinha esse carinho grande pro meu pai. Cada vez que eu falava... Aliás, cada vez que eu falo do meu pai, eu sinto uma alegria, uma emoção muito grande, cara. Porque é gostoso quando a gente tem essa conexão com a família, quando a gente tem essa conexão com os pais, né, cara? Isso é bom, Tem uma frase que eu achei engraçado do meu tio, né? Que é aquela, claro, uma frase sarcástica, assim, que ele falava: mãe é bom, mas dura muito. Mãe é bom, mas dura muito. Mãe é bom, a gente ama a nossa mãe. E é a mesma coisa, assim. E, claro, é uma piada de humor, né? Totalmente politicamente incorreto, né? Mas, cara, na verdade, a nossa relação com os pais, ela tem que ser boa, né? Eu acho que eles são parte fundamental da nossa vida. E eles... E eu, sendo pai também, eu tenho uma vontade que a minha filha me sobressaia, né? Então, a gente cria filho para o mundo. O seu filho é o único cara que você vai ficar feliz dele te ultrapassar, né? Feliz de verdade, assim. E, na verdade, tem muito isso de quem é professor, de quem ensina, né? O bom professor não quer ficar sendo sempre professor, ele quer que os alunos o ultrapassem. Então, a paternidade, assim como a educação, como a mentoria, eu acho que é sobre criar gente melhor que a gente. Porque se a gente não for deixar algo melhor para o mundo, não tem por que fazer, né? Não tem por que criar, não tem por que começar. E ter filho é uma decisão importante. Acho que e cada vez mais difícil, né? Também, quando a gente olha... Eu, nos últimos anos, tenho estudado muito sobre futurismo, né? Acabei de não colocando isso na minha apresentação porque ela é recente. Ano passado eu acabei me certificando. Fui fazer um curso lá no Vale do Silício e tal, de futurismo, né? No Institute for the Future. Que é justamente para você fazer o exercício de tentar se colocar daqui 5, daqui 10 anos, o que vai acontecer com o mundo, o que vai acontecer com as empresas, como que a gente vai se posicionar, para você tentar criar cenários, né? Criar descrições bem específicas mesmo do que a gente acha que vai acontecer, baseado em dados, né? Baseado no estudo antes. E é difícil cada vez mais, cara, porque a mudança é muito rápida. Rápida, né? É. A gente não consegue acompanhar, Não né? dá para acompanhar. É a inovação verdadeiramente exponencial hoje, com a tecnologia, com a inteligência artificial, com as redes sociais, com o mundo que a gente vive, a rapidez que a gente vive.
A gente não consegue nem mais definir que geração que tá chegando, que tá saindo, o que é bom falar, o que não é. Tá tudo meio em xeque. A gente tá vivendo um momento do mundo meio de vai ou racha, assim, sabe? De não saber, de ninguém sabe exatamente quais são os próximos passos. Por exemplo, a gente tá falando hoje, mas recentemente teve a questão do Trump, das tarifas, e aí muda tudo. Aí será que a gente vai ver uma guerra logo? Uma guerra mundial? Uma coisa que na nossa infância e adolescente falou, não, isso é coisa que já passou. Né? A humanidade já superou já isso. superou isso, e a gente tá vendo problemas que a humanidade não superou, assim, sabe? Que tá muito próximo de acontecer de novo. A gente viveu uma pandemia, cara. O que foi aquilo? Absurdo. Que maluquice, né? Todas as coisas se inverteram, as prioridades mudaram, o propósito das pessoas ficou diferente, nossa relação com o mundo, com os outros, com o trabalho ficou diferente. Então, essa década, esses últimos anos aqui, estão sendo muito loucos e parte de eu querer pensar o futuro é sobre isso, assim, e parte de eu querer pensar a paternidade, nossa relação com os pais também tem a ver com isso. Cara, assim, você falou, é futurismo, né? Futurismo, é. Cara, eu, lógico, não com esse grau que você foi estudar, mas eu gosto de estudar e ficar imaginando como é que vai ser daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos. Essa questão da inteligência artificial, ela me preocupa um pouco. Tem que preocupar. Mas eu acho que eu fico mais preocupado ainda numa questão que você está falando, dessas tretas entre os países ali, entre os gigantes, e a gente está no meio disso, e de repente surgiu uma guerra biológica de novo. Mas é muito provável. Entendeu? Porque hoje eu vejo que eles não vão usar mais arma, não é mais fuzil, não é mais pistola, não é mais nada. Agora eu acho que os caras têm o poder de uma arma biológica na mão ali, que é preocupante. E o avanço da tecnologia, com o mapeamento do nosso DNA, das coisas, significa que eles vão colocar a inteligência artificial para criar micro-organismos. Isso já existe, né? Isso está nos reportes mais recentes aí de futurismo como algo que já está acontecendo. Né? Ou seja, eu posso criar uma arma letal que funcione só dentro do seu corpo. Porque eu sei exatamente o seu DNA. Então eu posso criar uma arma com endereço para um tipo de raça, por exemplo. Nossa. Para um tipo de ser humano específico, por exemplo. Então eu posso colocar engenharia genética turbinado pela inteligência artificial, ou seja, não é algo que vai ser desenvolvido só por cientistas humanos, é algo que vai ficar tentando, fazendo teste, erro, à noite, enquanto a gente está dormindo, teste, erro, com milhares de possibilidades ao mesmo tempo, até surgir exatamente como se fosse uma pílula que, se eu tomar, eu não morro. Se você tomar, você morre. E só você. Uma com um endereço específico. E ele pode fazer isso e ele pode fazer o antídoto também. Então eu posso te dar essa pílula e dizer assim, Guto, olha só, você vai morrer em 24 horas se você não me passar todos os seus bens, todo o dinheiro que você tem no banco. E você só não morre se você tomar esse antídoto aqui, que é feito também sob medida para cancelar esse efeito. Nossa, que absurdo, cara. Essa é uma das coisas que a gente pensa. Uma das teorias que... Mas a gente... Claro, o futurismo ele tem várias vertentes pessimistas, né? Tem várias vertentes realistas e várias vertentes otimistas também. Sim. Que é cada vez mais difícil da gente ter encontrar o otimismo por conhecer o ser humano e ver como o mundo avançou, principalmente nesses últimos 15 anos, né? Depois da aceleração da inteligência artificial, das redes sociais, principalmente, né? Essa comunicação que nos torna reféns mesmo de algoritmo e de celular, ou seja, tudo isso sofreu uma aceleração, principalmente depois de smartphone, dessa coisa que a gente grudou uma máquina na nossa vida o tempo todo, né? E hoje a gente não vive... Eu lembro... Você lembra quando você entrava na internet? Nossa. A gente entrava na internet, né? Internet discada. A gente entrava. Eu vou navegar um pouco online. Aí você entrava na internet. Já há muitos anos, ninguém entra, né? Você vive online. Você tá o tempo todo recebendo notificação, vendo, saindo. Não existe um momento do dia que, na minha adolescência, na sua era à noite, que a gente usava ali a linha telefônica, alguma coisa, que era mais barato ali para entrar na internet. E depois também, era um momento que você sentava no computador, que você ia fazer uma pesquisa, ler uma notícia, acompanhar alguma coisa, aí depois ver um vídeo, assim. Só que hoje em dia isso está permeado na nossa existência. E as consequências disso a gente está vivendo. Sim. Então, a polarização extrema, essas mudanças do mundo, essas incoerências com a possibilidade original da internet, que era
a democratização do conhecimento, a democratização da mídia. Todo mundo vai ter seus 15 minutos de fama. Isso deveria ser bom, né? Todas as mensagens seriam ouvidas. Isso deveria também promover mais igualdade no mundo. A gente está vendo que as coisas não estão indo por esse caminho, não foram muito assim. Então é difícil. Mas o que eu gosto muito do futurismo é que ele é um retrato do futuro para você tomar uma ação no presente. Sim. Ele é feito para agora. Ou seja, eu crio um cenário, essa história que você falou que eu gosto de pensar no futuro, eu crio um cenário no futuro que me force a tomar ações para prevenir ou para incentivar aquilo no futuro. Então ele só serve para isso. Não é ficar divagando, não é tarô, astrologia. Não é adivinhação. Não é adivinhação, não. É um documento específico que serve para você tomar decisões estratégicas para sua vida, para sua empresa, para o seu negócio, para o seu trabalho. Isso eu gosto bastante, assim. Eu geralmente, às vezes, eu tenho 4 filhos, amo os meus filhos. Tenho o Arthur com 27 anos. Inclusive, ele é autista, né? Mas amo meu filho de paixão. Aí tem minha filha Laura com 26 anos, que me deu uma netinha maravilhosa. Que legal. Aí tem a Rafa, que mora aqui em São Paulo, vai fazer 20 anos agora, 1º de maio. Menina espetacular. Tem a Lívia, que fez 18 anos. Também é uma menina espetacular. Mas uma coisa que eu me preocupo muito, e quando eu converso com os amigos, essa questão, o cara fala assim, poxa, será que eu tenho filho ou não tenho filho? Eu chamo a atenção pro cara e falo assim, olha, eu tive filho numa época que eu ainda consegui, o Arthur e a Laura, eu consegui ter uma educação diferente do que eu tenho com a Rafaela e com a Lívia. Por quê? Porque a gente que é pai, a gente quer ensinar e quer orientar o filho da melhor forma possível, conforme a nossa visão de mundo. Total. Só que a internet, ela abriu uma janela, realmente, que a gente não sabe o que os filhos estão vendo. Por mais que a gente acompanhe e verifique o celular, a gente não consegue estar o tempo todo. E quando a gente acompanha e verifica o celular, às vezes ele está na escola vendo no celular do coleguinha. Então, hoje eu entendo que a internet, ela educa mais os nossos filhos do que os pais. Deseduca, né? Deseduca. Exatamente. Dependendo do conteúdo que a criança está vendo, né? Porque quando a internet veio, eu tinha essa mesma visão que você. Falei, putz, olha que legal. O cara, né, que tá lá na periferia, o cara, de repente, vai ter o mesmo acesso à mesma informação que eu tenho. Sim. Né? Ao mesmo livro, à mesma palestra, ao mesmo curso, né? Ao mesmo canal no YouTube. Putz, esse cara vai buscar isso, ele vai conseguir melhorar a condição dele. E hoje a gente vê que a coisa ficou meio deturpada e a galera tá indo para um caminho que eu fico muito preocupado. Tem que ficar, né? Tem que ficar sendo pai de jovem, de adolescente. A minha filha tem 5 anos, a Alice, eu sou extremamente preocupado com isso. Acho que na geração dela, a gente vai lidar com isso melhor. Porque já está proibido o celular na escola, né? Agora, lei federal. Uhum. Sou ativista para que se proíba a rede social para adolescentes até pelo menos 17, 18 anos. Como é na Austrália eles proibiram para a rede social para quem é menor de 16 anos, é proibido. Minha filha não vai ter celular antes dos 12, 13 anos. Se tiver, vai ter um celular burro, um dumb phone, não um smartphone, né? Aquele de flip, que tenha no máximo o jogo da cobrinha, é isso que eu quero dar para ela, assim. E eu acho, pelo menos em alguns círculos, isso tá virando consenso. É claro, não é geral, não é para quem tem 4 filhos e mora na favela e que não tem com quem deixar a criança. E é óbvio que você vai dar, porque a rede social e o celular desprotegido vira uma babá e vira um auxílio e vira um pouco de paz para esse tipo de indivíduo que as condições sociais não são atingidas. Mas eu vejo na elite, né, pessoas que têm condição, que os filhos estudam em escola particular, muito mais dessa preocupação. E isso é muito bom. Isso tem a ver com o livro do Jonathan Haidt, Geração Ansiosa, que virou uma bíblia global da luta contra o celular na infância, né? Então a gente tem que tirar isso. Se deve à série Adolescência lá no Netflix, que tá, graças a Deus, chegando a muitas pessoas e as pessoas vão buscar informação depois disso, né? E a gente tá vendo o que tá acontecendo, assim. Os adolescentes estão depressivos. Isso não acontecia. Isso acontece por causa de rede social, de celular, cara. E a gente, Guto, você lembra como era nos anos 80, nos anos 90? Anos 90 que começou aquele negócio de tecnologia, de computador. Eu lembro que meu pai ficava super feliz, meus pais, que eu sabia mexer no computador melhor que ele.
que eu sabia acertar o reloginho do videocassete. Meu pai dizia uma coisa que era assim, até em palestra. Você sabe quando você entra numa casa e não tem criança? Isso é pra quem é antigo, você vai lembrar. Sabe como que você sabe que a casa não tem criança? Não. Porque o reloginho do videocassete tá piscando. Tá piscando. Por quê? Verdade. Porque a galera não sabia acertar o reloginho do videocassete. Né? Que se tem criança, com certeza tava certo a hora ali, né? Hoje em dia eu não acho legal. Não acho legal que a minha filha saiba mexer bem no celular, que ela saiba apertar, que ela saiba abrir, assim, a gente ficava fascinado. Olha só que inteligente. Ele já sabe mexer nesses negocinhos. Quando a gente entende que esse negócio foi feito para viciar, foi feito para ser intuitivo, foi feito para mexer com o ser humano em um nível que a gente não está pensando racionalmente no uso dele, a gente está pensando só com nossas emoções, nossas sensações, assim, porque é feito para viciar, é feito para levar a gente para um caminho que não é legal, e cada vez mais. Cada vez mais. Eu digo, o problema não era a rede social em si. O Orkut não era problemático. O que é o problema é o algoritmo. O algoritmo. A empresa detentora daquele serviço, né, daquele produto que está em competição com outras empresas, pela atenção das pessoas. E ela é muito inteligente, muito hábil. A gente chegou a ter uma tecnologia, uma ciência muito avançada, capaz de botar seres humanos dentro de uma rodinha. Capaz de botar seres humanos que vão ficar eternamente aqui, girando a tela, vendo videozinho curto. O TikTok, por exemplo, é uma ferramenta que ela não foi criada num quarto de faculdade por um moleque programador gêniozinho com uns amigos para querer, sei lá, pegar mulher. Não, o TikTok é o resultado de uma experiência conduzida com milhares e milhares de seres humanos por uma empresa grande chamada ByteDance, que estava atrás do tipo de aplicativo que era o mais viciante possível para o ser humano, que mais deixava as pessoas presas em tela. E aí eles testaram o quê? Esse aplicativo de bet, aplicativo de música, chegaram no Musical.ly lá, que era um aplicativo que de vídeos curtos. Então vídeos curtos deixam as pessoas mais ligadas, né? E aí, como na China qualquer porcentagem da população que você teste, você tem lá, sei lá, vamos testar aqui só com esse pedaço, vamos testar com uns 200 milhões, né? Vamos testar aqui com o Brasil, né? Que é uma parte pequena dos 2 bilhões de pessoas que eles têm lá. Vamos testar aqui com essa outra, só essa cidade aqui, mais sei lá quantos milhões. Então, dá para você ter uma inteligência muito grande com os dados o que funciona e o que não funciona. O resultado desse experimento chama-se TikTok. Chama-se esses vídeos curtos que acabam com a nossa capacidade mental. Você acha que você está aprendendo? Você não está aprendendo porra nenhuma. Se eu perguntar para você, qual foi o último vídeo que você viu na rede social, você lembra? Qual foi um que você viu hoje? Fala um. Inclusive eu vi o seu. Né? Porque você ia me entrevistar. Porque eu gosto de estudar. Mas aí é uma exceção à regra. Não, mas você viu porque você ia me entrevistar. Não, também. Também, mas eu sempre vejo os vídeos de vocês. Qual foi? Cara, o vídeo que você fala da Globo. Da Globo, boa. Mas é curto ou era longo? Não, era um vídeo de 15 minutos. Então não é do que eu tô falando. Quero que você fale um vídeo, um Reels. Um vídeo Reels. Curto, um TikTok, uma coisa de Instagram. Cara, agora você me pegou. Agora você não lembra. Isso é o brain rot. Isso é o apodrecimento do cérebro. Essa é a palavra de Oxford, que foi a palavra escolhida do ano passado. É isso que a rede social causa. E é muito curioso, né? Porque você me chamou aqui como estrategista digital. A minha empresa foi formada justamente para levar pessoas para o digital, para as redes sociais, para que elas possam obter benefício real daquilo ali, né? Vender mais seus produtos, ficarem mais conhecidas, ensinarem as pessoas. Eu tenho cursos disso. Eu tenho um curso que chama Manual da Autoridade Digital, que te ensina a construir autoridade no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no TikTok, sem perder a sua credibilidade. E eu sou partidário de que você deve usar isso a seu favor, uma vez que o mundo está nesse lugar. Mais de 2 anos para cá, eu venho questionando muito. Eu quero realmente usar aquilo ali no sentido de consumidor? Eu me convenci que não. No ano passado, eu me convenci que eu não quero mais consumir. Eu não quero mais ser influenciado. Eu quero só o benefício. Eu quero que você me chame podcast, eu quero que as pessoas cheguem no meu conteúdo, eu quero que as pessoas queiram conversar comigo, eu quero espalhar essa mensagem, mas eu quero espalhar uma mensagem do uso disso daqui saudável, se isso é possível. Perfeito.
E o uso saudável passa por limitar. Não dá pra gente ficar isso com acesso livre. Então, hoje eu apaguei as redes sociais do meu celular, eu deixo só no computador e eu consumo no meu horário de trabalho quando eu tenho tempo, eu respondo as mensagens e tal, só que eu não fico me deixando influenciar pela trend do momento. Não fico mais, assim, eu não quero mais isso, sabe? Porque eu sei que ele é mentira. Se me perguntar qual foi o último vídeo que eu vi, eu não lembro. Não faço a menor ideia. Isso é um problema. Ninguém lembra. Ninguém lembra. Ninguém lembra. Porque a gente entra num modo piloto automático, né? Vamos colocar aí, e entra... Porque você entra assim, geralmente você fala assim, deixa eu ver o que tá acontecendo no meu WhatsApp. Aí você clica lá no WhatsApp. Aí alguém mandou pra você uma mensagenzinha lá de uma trend do TikTok. Aí você entra lá. Aí você tá vendo aquela, aí você faz assim, ó. Você sabe que eu tava vendo um dado, e olha só como é ruim, como é prático isso. A gente vê a falta de memória, a falta de capacidade, porque a gente consegue lembrar da coisa, às vezes a gente não consegue lembrar da fonte, não consegue lembrar quem era o criador, quem viu, quem trouxe esse dado. Por exemplo, eu lembro de um dado agora que eu vou dar para você, que um amigo meu comentou para mim num almoço recente. Ele falou onde é que ele tinha visto e eu não lembro, né? Mas vou dar o dado aqui. Ele falou que das nossas notificações, das vezes que a gente destrava o celular para ver alguma coisa, só 11% das vezes é porque tem alguma notificação. Por causa que tem alguma... A outra a gente só abre por hábito. Hábito. Ou seja, a gente é viciado. Você tá no elevador, você tá no banheiro, você tá em casa, você tá assistindo TV, você abre. E aí não tem nada. E aí você vai e roda alguma até tela. Até achar alguma coisa que... Ou não. Ou simplesmente você tá lá. Eu agora que apaguei as redes sociais do meu celular, eu abro e fico ali. No primeiro momento. Agora já vai fazer o quê? 4 meses, né? Estamos mês 4 agora. Eu tô começando a entender que, tipo, não... Eu tô abrindo bem menos, assim. Meu tempo de uso tá em 1h30, 2 horas de tela, assim, no máximo, que é bem pouco para mim. Porque eu tinha 5, 6 horas de tela aqui do celular. E eu quero diminuir mais ainda, assim. Quero realmente abrir só quando tem notificação. E não quero deixar notificação à noite. Já há muito tempo eu não deixo o celular perto da cama, assim. Porque, cara, faz mal. Não faz mal só pra criança. Faz mal pra todo mundo. Faz muito mal. Assim, não é pouco mal, assim. E aí uma ilusão de que você tá aprendendo as coisas. Você tá tendo pequenas pílulas de conhecimento, assim, que podem te chamar a atenção para alguma coisa. Aí você vai lá e aprofunda. Mas é muito pouco as pessoas que hoje em dia aprofundam, porque é muito. Sim. É uma overdose de conteúdo. E tudo que é muito, a gente perde a capacidade analítica de analisar um por um, de saber um por um. Então, eu faço essa pergunta. Qual foi o último que você viu? Qual foi um que você viu ontem? É uma sobrecarga de informação, né? Que anula tudo. Que anula tudo. É uma sobrecarga de informação que anula tudo, assim. Então, assim, quantos mais perfis a gente vai seguir, quantos mais influenciadores vão surgir, quantos mais risadas você precisa dar do sketch que chegou e que, assim... E eu vou te falar, cara, nesse período que eu saí, assim, que eu diminui muito o consumo, não tem nada que você fale aí de atualidade, de momento, assim, que eu tô perdendo, assim. Você não sabe, porque você fica sabendo exatamente o que você precisa procurar ali. Você direciona o teu foco. Cara, não, as coisas chegam. As coisas vão chegar em grupo de WhatsApp, as coisas chegam. Você vai consumir conteúdo de alguma forma. A gente não... Eu sou jornalista, eu gosto de notícia, eu gosto de acompanhar o que está acontecendo. Eu sei exatamente a trend que está rolando no Instagram, por causa o GPT agora gera imagens perfeitas e aí toda semana cada 3, 5 dias tem um jeitinho de gerar uma imagem. Agora eles estão fazendo, por exemplo, você como uma caixa de boneco. Já viu esse? Vi hoje. Viu? Lembra de quem? Do André Kescher. Aí, viu? Pronto. Aí a gente lembra, mas é difícil. Tem que pensar. Difícil. Entendeu? Essa memória que está indo embora da humanidade. E aí, quando a gente vê os dados, a gente está ficando mais burro. O ser humano está ficando mais burro. A capacidade de pensar... você tem filho de 20 e poucos anos, né? Ou seja, a capacidade de raciocínio dos seus filhos, me desculpe, mas ele é menor do que a sua. Sim. Estatisticamente, cara. E o professor Nicoleles fala isso daí. Capacidade de prestar atenção. Fala. Eu fiz um curso uma extensão na PUC sobre mindfulness, psicologia positiva e neurociência. E o professor Nicoleles, não sei se você conhece. Conheço.
pra mim, é um cara espetacular, assim, eu acho inteligentíssimo. Sim. A aula dele foi a aula que mais me prendeu e ele fala exatamente sobre isso daí no curso. Ele fala como a gente tá perdendo tá diminuindo, vamos dizer assim, colocar dessa forma, diminuindo a inteligência, colocar numa palavra mais... Não, e eu acabei de escrever um texto para minha coluna, eu sou colunista do IG, né, de tecnologia. Eu acabei de fazer uma coluna que era justamente sobre essa reflexão, porque semana passada teve a atualização do ChatGPT com a geração... Retrasada, na verdade, teve a atualização do ChatGPT de geração de imagens, que faz essas imagens perfeitas, com texto perfeito. Isso substitui quase que imensamente a profissão de designer, a profissão de social media, a profissão o uso do Canva, o uso do Photoshop, assim, substitui, mata. Mata, literalmente. Ele consegue entregar resultados ou iguais ou melhores do que qualquer bom designer, assim. É impressionante, em segundos, né? Isso tomou a internet, os servidores da OpenAI derreteram, o Sam Altman se pronunciou, porque 1 milhão de pessoas entraram no ChatGPT só por causa disso. É como se fosse aqueles aplicativos que às vezes viralizam, que você se faz velho ou que você se faz como um desenho e tal. Isso já agora é só em comando de texto, você consegue o resultado que você quiser lá no ChatGPT mesmo, muito intuitivo, muito fácil. Isso aconteceu numa quarta-feira. Eu tinha uma palestra na sexta-feira, fechando uma convenção de um evento. Eu estava escrevendo a minha coluna dizendo que na quarta-feira isso chegou à tona e eu passei a quarta noite, a quinta, o dia inteiro, transformando os slides dessa minha palestra em imagens muito mais bonitas, como se fossem pintadas à mão, com grafite, assim, que eu queria fazer uma ironia no meu argumento, justamente, olha só, parece feito por humano, mas é inteligência artificial, né? Eu fiz isso aqui... E eu fiz isso, transformei a minha apresentação, consegui provar o conceito da palestra, legal pra caramba. Depois eu fiquei pensando, caramba, velho, será que isso é bom? Será que isso é legal? Será que é legal que a minha filha de 5 anos tenha à mão a capacidade que uma máquina pense todas as imagens por ela? Qual que é o papel humano de... Se eu leio um livro, eu imagino, né, as coisas. E se eu quiser tangibilizar isso, agora eu conto a minha imaginação pro GPT. E aí aquilo fica num conteúdo que já existe. Acaba com a imaginação, né? Ele materializa aquilo no que ele imaginou. A gente vai acabar com a nossa capacidade de imaginar as coisas. Nossa. Eu fiquei pensando, né? Então, se eu consigo gerar qualquer imagem, eu não preciso mais imaginar as imagens. Pra que eu vou imaginar? Pra que eu vou imaginar? E o ser humano sempre vai pro caminho mais fácil, né? A gente sempre vai pro que economiza energia, assim. Será que eu quero que a minha filha tenha a capacidade na mão de gerar qualquer imagem? Eu quero... Ou seja, ela vai se sentir... Imagina uma criança. Vai se sentir criativa por dar os comandos que geram aquela imagem. Só que ao dar os comandos e ter a imagem fixa, ela vai perder aquela capacidade que é justamente imaginar. Imaginar, pensar. Uma coisa simples. Isso não é bom, cara. Eu acho isso terrível. E eu tenho uma menina que cuida cuidando da minha rede social agora. E ela virou e falou assim, não, mas eu coloco no ChatGPT. Aí eu falei, não faça, então deixa que eu faça o texto. Eu vou contar um negócio pra você que você vai rir. Eu tenho verdadeiro pavor do ChatGPT. É mesmo? Eu nunca mexi no ChatGPT. Porque eu acho, no meu ponto de vista, olhando ele... Bom, eu vou criar um texto para falar, por exemplo, de imóvel ou um texto de uma palestra. Puta, eu tô criando uma palestra que não é minha. Não tem a minha essência ali. É uma máquina que tá criando, baseado em algumas informações que eu dei para ela. Sim. Né? E como é que eu vou entregar isso? Eu não, de verdade, eu não consigo. Esse é outro aspecto muito interessante da revolução que a inteligência artificial representa. Efetivamente, qualquer trabalho que seja feito em texto, ele não é mais necessário porque a inteligência artificial entrega. Ou seja, ninguém precisa mais saber escrever bem. Ninguém precisa mais ter ideia do zero de alguma coisa. Não existe mais página em branco. Né? Por exemplo, na minha equipe eu falo, cara, se eu tenho uma reunião de brainstorm, se você tem que trazer 3 ideias sobre um projeto tal coisa,
Não existe mais chegar sem essas 3 ideias. Porque o mínimo que qualquer pessoa tem que fazer é chegar no GPT e falar, ó, vou ter uma reunião sobre tal coisa, o projeto é assim assado, me dê aí 3 ideias. E aí você vai com essas porcaria de ideia que o GPT vai cuspir ali para você. E aí é seu papel humano fazer a curadoria daquilo, melhorar aquilo, se inspirar por aquilo. A gente tem um outro ponto aí, né? Aí, no texto, na construção do GPT como texto, eu também mergulhei muito a fundo nisso nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, porque pelo interesse de ser jornalista e por estudar isso mesmo. Tem um futurista chamado Kevin Kelly, né? Ele é fundador da Wired, que é uma revista super importante, que eu vi uma palestra dele em 2022, em que ele dizia que ele mostrava a foto de uma calculadora, né? Dizia... quando a calculadora foi inventada, em 67, a calculadora digital, o pessoal da contabilidade, os engenheiros falavam, caramba, ferrou. Meu trabalho é fazer conta, eu vou ser substituído, isso aí mata o meu trabalho. E o que aconteceu na prática? Aquilo era uma ferramenta que potencializou os engenheiros. Então, assim, faz diferença para você se o cara que construiu essa mesa usou uma calculadora digital, usou uma trena digital para fazer essa mesa? Ou uma máquina? Não faz, você está vendo a mesa, você está vendo o resultado. Assim. Ele foi potencializado pela ferramenta. É uma ferramenta que deu ele mais recursos para fazer mais e melhor. Vários avanços tecnológicos, esse prédio, essa TV, essas coisas talvez não existiriam se não fosse a agilidade provida pela calculadora elétrica. Isso é algo que você tem que olhar da mesma forma para o GPT. E até mesmo na criação de imagens. A gente tem que olhar isso da mesma forma. Aquilo tem que potencializar o que é seu. Então, se você vai escrever um texto, você pode usar o GPT para tornar ele melhor, mas ele tem que ser seu. Você tem que conversar com ele. Não é o texto que sai dele que você vai pegar pronto e entregar como se fosse seu com um simples comando. Porque aquele texto vai ser ruim, aquele texto vai ser óbvio, vai ser... Agora, um texto trabalhado com 10 idas e vindas suas, com personalização, com uma história, com coisa que você viveu, e que seja muito bem escrito e que saia com referências. Muitas vezes eu peço para o GPT me dar dados sobre uma ideia que eu tenho para ele comprovar aquilo ou refutar, para eu trazer temas contra... E aí ele faz a pesquisa e isso agiliza o meu trabalho, mas ele potencializa o meu pensamento, entende? O uso da inteligência artificial, e é uma coisa crítica também agora, porque... Não existe mais o ser humano, não existe mais o Guto. O Guto vai perdendo pro Guto mais inteligência artificial. Eu não existo mais sozinho. Eu sou o Pedro mais IA. A IA vai estar para todo mundo. Nosso amigo ali, como é que é o nome dele que você falou? Catriel. O Catriel não é mais o Catriel. O Catriel tá lá fazendo thumbnail de um monte de coisa. Antes ele demorava 3 horas para fazer cada thumbnail. Agora ele vai fazer em 30 segundos. Mas tem que ser uma thumbnail do Catriel. Né? Ele tem que ter o olhar de curadoria para entender o que é bom, o que vai dar clique, o que não vai dar, qual que é o título ali que ele vai usar. Ele pode ter o auxílio da máquina, mas não existe mais só o Catriel, porque se ele não usar IA, ele está perdendo. Se você não não usa a inteligência artificial, hoje você está perdendo. Então não existe mais o ser humano, existe o ser humano mais IA, porque essa tecnologia está nivelada, entende? Está na mão de todo mundo. Então, o que faz a diferença é o quê? É o Guto com a IA, é o Pedro com a IA. Não é IA, porque a IA é padrão. Ela por si só, ela tá ali como ferramenta. Agora, tem muita gente que vai ficar usando e vai parecer que é nivelado. Virou refém. Não, vira refém, mas não faz a diferença. Tipo, se a IA controla... Eu escrevo coluna de tecnologia usando o ChatGPT, como eu disse. A IA. Perfeito. Ou de psico, o que for. Só que aquela tem que ser a minha coluna. Se o GPT torna a coluna mais dele, aí ferrou. É por isso que eu brinquei que vira refém. Vira refém. Não só refém, ela fica pior. Aí ela fica na mão de todo mundo. Porque se você chegar pro GPT e falar, me escreva uma coluna de tecnologia sobre tal coisa, vai vir uma coisa. Mas daí não é mais... vai vir uma coisa que não tem cheiro, não tem cor, não tem alma. O seu papel é justamente trazer o que é humano para aquilo. Isso vai ser cada vez mais. Guto, o futuro do ser humano é ser humano, ser cada vez mais humano. Sim. O futuro do ser humano é ser humano. E é a única coisa que nos resta.
E o que me preocupa nisso tudo, Pedro, é o seguinte, por que que eu falo assim, não é que eu não gosto do chat GPT, eu não mexi nele ainda, pra ser honesto. Já fiz alguns, sabe? Você mexer coisa Como rápida. grande parte da população mundial. Isso Eu não não mexi. é que na minha bolha, na bolha do digital, nessas coisas assim, pessoal, todo mundo é o tal do early adopter, né? O cara que adopta, saiu, já pega. E aí a gente vive correndo atrás do rabo, porque a inovação exponencial a gente não acompanha mais, né? Não Então, dá tempo, né? Não dá tempo. Você mexeu em um agora, já saiu outro, não sei o que lá, e as pessoas ficam muito loucas. Ai, não, porque é o DeepSeek. Qual que é a melhor inteligência artificial para ele? Cara, você não precisa da melhor. Para potencializar seu trabalho, qualquer coisinha já serve. O gratuito ali do DeepSeek, do GPT, do Claude, do que for, o Gemini lá do Google, o que tem no Word agora, da Microsoft. Cara, usa. Porque quem não usar já tá perdendo. Ficar para trás. Vai ficar para trás, já tá perdendo. Né? Porque assim, o que eu tenho visto? O que me preocupa? Eu vejo muita gente fazendo assim, o Ctrl-C, Ctrl-V. Chat GPT veio, escreveu o cara. O LinkedIn virou isso. Ctrl-V. O LinkedIn virou isso. Né? Eu vi um cara, eu vi uma situação, não vou revelar o nome da pessoa, mas eu vi uma pessoa próxima, que é um cara inteligentíssimo, que é um cara que tem uma puta bagagem, tem uma puta experiência, e ele tá entrando no mundo da palestra, e aí ele foi lá e colocou pro Chat GPT quem sou eu. E escreveu ali algumas coisas dele, o Chat GPT trouxe uma história pra ele, pá, ficou legal, vou copiar e pumba. Aí eu virei pra ele e falei, meu irmão, cadê sua persona aqui, cara? Eu te conheço. Quem te conhece vai ler isso aqui e vai ver que é Chat GPT, cara. Sim. Né? Cadê sua persona aqui? Você só leu. Pô, leu, ficou legal, tá bom, vou colar lá, vou pregar lá. E isso foi uma coisa que me preocupou. Sim. Eu virei e falei, eu não quero ficar refém da máquina, eu quero pensar. E eu sou um cara ainda, por exemplo, eu tô escrevendo um livro que eu tô como coautor. E aí eu peguei, sentei uma madrugada no meu computador e falei, vou colocar tudo aqui, vou escrever, são 16 mil caracteres, entre 12 e 16 mil caracteres, vou escrever. E o prazer de você pensar no que você está escrevendo, claro, você relendo e você trazendo a sua vivência, a sua emoção para aquilo. Exato. Aí outro amigo meu vira e fala assim, não, mas eu quando escrevi o meu, eu coloquei as informações lá, o Chat GPT trouxe para mim, eu mudei algumas coisas e Ctrl-C, Ctrl-V. Ele finge que escreve, o público finge que lê, e assim roda o mundo. Ninguém lê, ninguém escreve. É uma escolha. O GPT ele pode servir como um ótimo corretor de texto. Sim. Mas o texto tem que ter a semente sua, assim. Então, a gente vai ser grandes curadores do que a inteligência. Eu acho que realmente não faz mais sentido você parar e escrever todas as linhas de um texto. Não faz mais sentido. A não ser que seja uma poesia que saia da tua alma, a não ser que seja arte. A gente vai virar mais artista. O ser humano, esse é o único caminho para o ser humano. Se existe um aplicativo que é o Suno ou qualquer outro que é capaz de fazer música, a música do Suno não vai valer nada. Pode ser mais agradável porque ela obedece ao algoritmo, ela foi baseada em muito sucesso, e ela faz uma música comercial, uma música que é feita sob medida para dar certo, ela já não vale nada, sendo ela feita por humanos, sendo ela feita por máquinas, entende? Porque o humano se produtizou. Ou seja, um filme que é feito justamente em cima de fórmulas, um filme que é feito só para ser um blockbuster, desses de heróis, por exemplo, que cara, é bom para comer pipoca e parar de pensar por um tempo. Esse é um filme de menor valor do que um filme de arte. Um filme com cuidado estético, com um filme que se propõe a ser mais inovador, que tenha uma atuação mais delicada, ou não, mas que seja ali. E eu não estou falando de gosto, eu estou falando de conceito artístico mesmo. A gente vai ser cada vez mais conceito artístico. Então, no futuro, vai ser chique você ouvir uma música que foi composta 100% por ser humano, tocada ao vivo, no violão ali. A gente vai valorizar cada vez mais o palco, é cada vez mais a palestra, é cada vez mais o teatro, é cada vez mais as experiências humanas de conexão. Porque o resto, como é padronizado, como qualquer um vai conseguir fazer, vai perder valor, né? Vale mais o quê? Vale mais o quadro que é pintado pela sua filha, ou o
xerox, o quadro que você compra de souvenir ali na frente do Museu do Louvre, lá em Paris, se você for, você compra uma mini Mona Lisa. Vale mais o quê? O que o cara pintou lá em 1500 da Mona Lisa, que tá atrás de um vidro blindado, ou aquela cópia idêntica impressa por um computador de R$ 9,90 que você compra? Original. É claro. Então, assim, é pra esse caminho que a gente vai. E é a única coisa que vai nos restar, porque todo o resto vai ficar muito fácil, vai ficar muito padronizado. Todo tipo de criação vai ficar muito padronizado. Então, assim, uma poesia, por exemplo, que eu tava falando, que saia organicamente de você como uma letra de música, como algo assim, cara, isso é a essência do ser humano. Isso não tem que ter chat GPT, isso não tem que ser melhorado pela máquina. Agora, tudo que é produto... Ah, sim. Tudo que é produto, vai. Entendeu? É isso. Aí sim, eu concordo plenamente. Mas eu sinto essa coisa ainda, eu sou meio reticente, meio... ainda tô repelindo um pouco essa coisa, entendeu? Tá Mesmo certo. eu falo assim, eu não me conformo, porque eu vejo hoje, minha filha, por exemplo, né? Minha filha mais nova, é o tempo todo no celular. E aí eu fico olhando aquilo e falo, puta, ela viu a lua nascendo, que a gente tem um quiosque em Ubatuba, frente e mar, lá no Itaguá. E aí eu falo, puta, a lua vermelha nascendo, a coisa mais linda. Coisa maravilhosa. Quantas pessoas estão vendo a lua nascendo realmente? E o mais engraçado de tudo é assim. A lua tá nascendo. Essa foto não ficou boa. Olha, essa foto não ficou boa. Tirar foto de lua é sempre uma experiência frustrante. Cara, aí eu fico olhando aquilo e falo assim, tá bom. Ela tá preocupada em tirar uma foto pra botar no Instagram pra que outras pessoas vejam. Legal. Tá compartilhando ali um momento dela. Mas são tantas fotos que você acaba perdendo a essência daquele nascer, daquele luar, daquela coisa bonita, perdendo aquele contato com a natureza, que a gente foi criado para isso, para se preocupar com a rede social. Exato. E esse é o problema da humanidade hoje. Isso não... é um problema. A gente tem que encarar como um problema, é uma doença. É algo que a gente espera. Eu espero curar isso na geração da minha filha mesmo. É isso que eu tô falando. Eu acho que essa galera que tem 5, 6 anos já vai crescer de um jeito diferente. Eu acho que tá vendo uma outra mentalidade também, né? Dos pais, principalmente, assim, Sim. né? Porque, cara, você pensar, esse negócio do smartphone de rede social, principalmente, rede social do vício da gente, tem 10, 12 anos, é de 2014, 2015, assim, né? Tá bom, se você pegar o começo, o Facebook já teve um impacto ali, né, em 2013, nos protestos, né? Era o Facebook e tal, assim, mas o consumo individualizado, via telefone, com 4G, né? 5G e tal, a rapidez, vídeo rápido, pandemia, etc e tal, é dessa revolução dos últimos 10 anos. Então, quantos anos você tinha sua filha mais nova em 2015? 2015, minha filha mais nova tava com 8 anos. 8 anos. A gente não sabia. Você não sabia que fazia mal. Então, assim, os pais dessa geração, até mais novos que isso, tudo bem, a gente não sabe. Agora a gente sabe. Então, tudo bem. Esse pedaço da geração Z, essa galera que tem 20 e poucos, que nasceu nos anos 2000 pra cá, e que pegou e que foi atropelado por esse negócio que inventaram e que escravizou a gente, tudo bem, a gente não sabia até agora. A gente vai lidar com as consequências, estamos lidando com as consequências disso. Imagina que desesperador é você passar uma adolescência sabendo que seus amigos estão numa festa, postando coisa, e que você não foi convidado. E você ser obrigado a ver a felicidade alheia o tempo todo. Eu dou graças a Deus de não ter tido isso na minha adolescência, você também. Graças a Deus. E pra que a gente vai privar as próximas gerações disso? A gente já sabe que faz um estrago, que faz mal pra caramba. Então eu acho que nessa próxima a gente vai ter um passo atrás, a gente vai ter uma correção em relação à aderência do digital. E com esse povinho que é relevante, que é justamente a faixa etária dos seus filhos, a gente vai mitigar, a gente vai entender, vai tratar, vai ter que insistir. Você tem que falar para ela, filha, eu sei que é uma tarefa difícil. Filha, deixa um pouco o celular. Filha, dá aqui o seu celular, deixa eu tacar no mar. É mais ou menos essa vontade que dá. Cara, é o papel de pai. A gente tem que retomar um pouco o nosso papel de pai, assim. Meu pai não deixava eu fazer... A minha mãe também não deixava eu fazer o que eu queria.
Enquanto eu tinha menos de 18 anos, enquanto eu morava no teto, enquanto eu comia da comida deles, enquanto eu era refém e beneficiário, né? Refém do dinheiro deles, do que eles construíram, eu estava sob o domínio deles. Então eu ia dormir a hora que eu tinha que dormir, que eles mandavam, né? Eu parava de assistir televisão porque eles mandavam parar de assistir televisão. A gente tem que retomar isso. É nosso papel de adulto, nosso papel de pai, assim, sabe? De ser mais firme mesmo. E aí pode xingar muito no Twitter, pode xingar muito na rede social. Não é para antes dos 18 anos para ter ação na internet sem monitoramento. Se eu paguei por esse celular, se eu paguei pelo seu celular, eu vou saber exatamente tudo o que você está falando ali. Não, você é menor de idade, cara. Sabe, qualquer... Isso o Adolescência lá do Netflix trata, mas tem podcasts. Eu estava ouvindo um recentemente que eu não lembro o nome. Acho que era da Rádio Novelo. Sobre... Era Fio da Meada, que chama. Com uma juíza. Você vê que minha memória já tá melhorando por causa que eu apaguei as coisas. Fio da Meada. E aí a juíza tava... Era uma juíza de vara da infância e ela tava falando... Se uma menina menor de 18 anos manda um nude pra alguém, mesmo que esse recipiente fosse... Que esse menino que ela tá mandando, ou menina que seja, tenha menos de 18 anos, isso é pedofilia. Não sabia disso, não. Claro! Ela é menor de idade, cara. Ela tá produzindo uma fotinho de pedofilia. Ela tem menos de 18 anos. O pai vai ser responsabilizado. Se isso vazasse, isso dá problema judicial, isso que ela enfrenta diariamente, assim. E vários outros casos horríveis, assim. De adolescente conversando no tal de Discord, que os pais nem sabem que existe, que é mesmo uma rede social de um fórum de discussão de coisas proibidas, assim, que passa meio por baixo do radar. Não só de coisas proibidas, mas de programação. É uma rede social de interação, né? Que não está no mainstream, assim, que você precisa ser convidado pelos grupos, tem interesses específicos. E ali rola combinação de atentado em bomba, em escola, pessoas que se cortam e mandam vídeos, abusos pesados, bullying pesado dentro das escolas, assim, é desesperador. Todos os pais deveriam ouvir esse podcast, assim, porque é desesperador, assim. Eu vou escutar esse podcast. Não. E aí ela fala de aplicativos que você tem que ter no seu celular para que mostram e que limitam tudo o que os seus filhos estão usando, que as suas filhas têm que usar. São menor de idade, não tem liberdade. A minha menor fez 18 agora. Então, agora você tá livre. Eu tô livre, mas preocupado. Preocupado, exatamente. Não deixa de ser filho, né? Exato. Pro resto da você vai vida. se preocupar pro resto da vida. Então, assim, são conversas difíceis, são atitudes difíceis, mas que a gente tem que ter. Nossa geração tem que recuperar um pouco o papel do chefe de família, do controle e autoritarismo sobre os filhos. Não quer dizer que eles não tenham direitos, que eles não tenham autonomia, capacidade de pensar, mas quer dizer que se eu sou responsável por você, eu vou ser responsável por você. Perfeito. É isso. Eu acho justo, porque o que você tá falando, se eu sou responsável por você, tem que ser responsável por você, tem que cuidar de você, tem que zelar por você. Existe uma ação em ser responsável, que é cuidar com o que você assiste, com o que você fala, com quem você responde. Quando eu fiquei pensando nisso, cara, um casalzinho, ela deu um exemplo lá que aconteceu no Rio de Janeiro, um casalzinho de adolescentes, os dois com 16 anos, que se gravavam tendo relações sexuais. Aí o menino terminou com... Eles terminaram, o relacionamento acabou, o menino pegou os vídeos e vendeu. Botou. Isso é pedofilia. Eles são menores de idade. O moleque responde juridicamente e os pais por ele. Os dois têm menos de 18 anos. Isso é pornografia infantil. Pedofilia. É bizarro. É pornografia infantil o termo, né? Pedofilia é quem consome. Pedofilia é quem consome. É quem consome, mas é bizarro, cara. Cara, que absurdo, cara. Que absurdo. Agora fiquei mais preocupado do que eu já tava. E eu tenho certeza que quem vai assistir, os pais, o pessoal da nossa geração, vai ficar um pouco mais preocupado. Cara, você tem que ficar preocupado. Você tem que ficar desesperado. Procurem esse podcast. É um episódio do Fio da Meada, da Rádio Novela. Todo mundo que é pai tem que escutar essa juíza, que eu não vou lembrar o nome dela. Depois o pessoal pode procurar aí. Vou pesquisar, ver se eu deixo o link. Deixa o link ali, porque, cara, é utilidade pública. Caraca, meu. Caraca, é preocupante isso aí. Olha só, o podcast, geralmente a gente vem
né? O pode transformar... A gente vem pra cima, dizer umas coisas boas, tá? Não, mas o pode transformar, a ideia é essa mesmo, sabe? É trazer a realidade de uma forma que as pessoas precisam transformar a vivência que elas estão tendo hoje. Sim, né? sim. E é o que a gente traz. O que eu tava pensando, você falou assim, puto, bate-papo com o Pedro, a gente vai falar sobre tecnologia, mas a gente tá falando sobre tecnologia de uma forma que eu desconheço. Ah, que legal. Você entendeu? Então, eu tô aprendendo pra caramba e tenho certeza que quem tá assistindo tá aprendendo também. Sim. Porque você, como você disse, eu tô numa bolha que eu vivencio isso todo dia. Sim. E a maior parte das pessoas não tem acesso a isso. Não tem. E a gente se fecha cada vez mais em bolhas mesmo, né? Esse é um outro efeito da rede social, no digital. Cada pessoa, em cada um dos seus filhos, existe uma programação diferente, que ele tá ouvindo músicas diferentes, influenciadores diferentes. Para ele o mundo tá rolando de um jeito, para o vizinho tá rolando do outro. É por isso que há muito tempo já eu acho que a audiência de televisão do Ibope, lembra os números do Ibope? Que não tem o menor sentido. Porque assim, se é um aparelho numa casa, antigamente significava que todo mundo daquele bairro ou com a mesma característica social estava provavelmente assistindo aquele programa do mesmo jeito. E nada, na favela lá, ou no bairro nobre, do lado o cara tá ouvindo a Rocha, do outro lado ele tá ouvindo o punk dos anos 70, do outro lado ele tá vendo um programa sobre nazismo soviético, do outro ele tá assistindo, sei lá, outro tipo de conteúdo, assim, não existe mais não existe mais a comunicação de massa, no sentido de que a gente tem a massa de pessoas que assistem a mesma coisa e pensam do mesmo jeito. Aquele poder que a Globo tinha na nossa infância. De assim, manada, né? De manada, de controlar, manipular eleições, assim. Não existe isso, é tudo individualizado. Verdade. E na individualização, a forma como a rede social e o YouTube e as ferramentas foram criadas, significa que você está descobrindo aquilo. Então, eu tô assistindo esse videozinho aqui que tá me contando o segredo, que ele faz parecer que só eu sou um inteligente ali que tá tendo essa sacada diferente ali. Então, esse é o tal do efeito Dunning-Kruger, né? Que é quanto menos informação você tem sobre alguma coisa, mais certeza você tem das suas opiniões. Ou seja, quanto mais você sabe, mais certeza você tem que menos você sabe. Então, você tem menos segurança das suas opiniões. Ou seja, quanto mais burra a pessoa for, mais certeza ela tem das opiniões dela e das ideias dela. E aí essa pessoa, ela tá lá descobrindo, ela vê aquele vídeo que fala, estão te enganando, porque eles estão mostrando isso. E é muito atraente você descobrir um segredo, você construir na sua ideia algo que, tipo, estão te enganando. E aí você vai se fechando dentro da sua bolha. E aí você acha que você é o Indiana Jones. Você tá descobrindo, entrando num vídeo, depois do outro vídeo, você tá se aprofundando, você tá aprendendo e tá vendo, cara, isso é só o caminho da polarização. É só você se fechando mais nessa bolha de conhecimento que te escraviza. E aí, quem tá fora dessa bolha começa a virar inimigo. Porque ele pensa diferente. E aí e essa outra pessoa às vezes está em outra bolha, também se aprofundando, né? Discussão por direita e esquerda, tá todo mundo tão em fundo que não existe mais diálogo. Não existe mais diálogo. Então, se você tá lá descobrindo e vendo as notícias que concordam com você todo mundo... E aí, zoando o outro lado, né? Tipo, não sei o que lá, é o Faria Limer ou é o esquerdista, ou sei lá, tá todo mundo só criando piada um do lado. Cara, na verdade, tá todo mundo se fechando mais em bolhas que te escravizam, né? O ser humano sempre foi sobre a capacidade de dialogar com quem pensa diferente. A bolha da rede social, a bolha da internet, a bolha que a gente vive aprofunda as nossas diferenças de um jeito em que a gente fica intolerante a elas. Perfeito. A gente fica intolerante a quem pensa diferente. Perfeito. E esse é um pouco da explicação do caos que a gente está vivendo. Sim. Né? Porque a gente leva isso para a sociedade, a gente leva isso para o governo, a gente leva isso para o mundo, para as políticas, para as ações, para a rua. E aí a gente vê vive esse momento surreal em que as pessoas perderam a capacidade de falar sobre alguns temas. Sim. As pessoas brigando em grupo de WhatsApp de família porque ficou insustentável falar sobre qualquer questão política, porque qualquer questão do dia a dia vira política. Né? Qualquer coisa que aconteça
Tá bem claro quais são os lados ali. Aquele tio... Cara, não adianta falar com ele sobre o jogo do São Paulo, sobre o Corinthians, porque vai virar uma coisa política. E aí as pessoas vão rompendo relações. E ao romper as relações, elas vão se fechando mais nos grupos amigos, nas coisinhas. Então, assim, é um perigo. Você tá falando isso? Eu vi uma situação que foi muito engraçada. Eu tava na fila do açougue e atrás tava... Aí na minha frente tava uma família. E aí o cara virou e falou assim, poxa, vamos comprar picanha para fazer churrasco? Aí o outro virou e falou assim, mas você tem que comprar picanha de abóbora. Porque você votou no fulano. Aí o cara virou e falou, nós estamos falando de churrasco, cara. É a nossa família. E aí começou, aí o outro, já se doeu, já entrou na briga, entrou na discussão. Sem brincadeira nenhuma, Pedro. Eu cheguei e falei assim, não conheço vocês Vocês são de fora de Ubatuba, mas eu vou dar uma dica pra vocês. Vocês vieram pra cá pra curtir a família de vocês. Não foram para discutir, não foi pra discutir política. Nossa. Vocês estão levando pra um outro lado, galera. Vocês vão acabar com o final de semana de vocês e os caras estão lá, desculpa a expressão, um pouco se lascando pra gente do que tá acontecendo. Se vocês estão brigando por causa de picanha, por causa de abóbora, cara. Pelo amor de Deus, cara. Aí os caras pararam, olharam assim. Você sabe quando você parece que você dá uma quebrada numa barreira? Às vezes a pessoa consegue olhar de fora ali e falar, caramba, o que eu tô fazendo, né? Que eu falei, cara, esse é um tipo de discussão que eu não entro mais. Sim. Falei pro cara, não vai mudar, bicho. A gente pode ter um debate inteligente de projetos, beleza. Né? De ideias, beleza. Mas, cara, entrar nessa briga que vocês estão entrando por causa de picanha, por causa de abóbora, por causa de não sei quem, por causa de fulano e beltrano. Cara, eu dei risada. Olha que loucura, né? E quase acabou com o final de semana. Então, você tá trazendo isso, né? Aí o outro já sacou o celular. Foi engraçado que o outro sacou o celular pra mostrar alguma coisa pro outro cara. Falei, vai virar um bola. Esses caras vão sair na porrada dando açougue. Sabe? E vai acabar com o final de semana dele. Então, assim, tá indo pra um lado muito extremista demais a polarização da coisa. E se a gente não fizer alguma coisa, não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. E eu já acho muito difícil ter volta, viu? É muito Pedro? difícil ter volta. De verdade, mesmo. cara. Exatamente. A gente chegou num ponto extremo de não diálogo, de vocês ali. Isso gera cisões, isso gera guerra, isso gera problema. Sabe o que eu fazia de sacanagem? O quê? Eu sou tentado, né, cara? Eu fiz stand-up comedy uma época, né, cara? E o humor nasceu comigo, né, cara? Eu adoro stand-up. E, cara, eu pegava de sacanagem e falava, eu vou provocar. Minha esposa falava, não faz isso, pelo amor de Deus. Aí eu entrava na página do concorrente e colocava o nome do outro. Só escrevia o nome. Cara, eu escrevi o nome e os caras vinham xingando tudo que era nome. Tinha 644 comentários em 10 minutos. E os caras xingando, fulano, desgraçado, não sei o que. Aí eu entrava na página do outro e escrevia o nome do concorrente. Só escrevia, não falava nada. Só colocava, ou fulano ou ciclano. Meu amigo, virava uma baderna aquilo. Então, você sabe que parte desse meu novo posicionamento, desse meu novo momento de encarar as redes sociais, né? De formular tudo isso que eu tô te falando e também de ter apagado as minhas redes, apagado o conteúdo também do meu Instagram, vem por isso, assim. Quando eu voltar, e eu vou voltar a produzir conteúdo, porque eu ainda acho que eu tenho alguma contribuição a fazer, que vai ser diferente do que foi até agora, mas eu vou voltar. Mas eu vou voltar com a proposta de não querer mais ser influenciado por aquilo. Porque eu tomei muita porrada também por causa das minhas opiniões. E eu não quero mais que aquilo me influencie. Então, assim, eu quero... Sair das redes sociais tem muito a ver com isso. Porque eu não quero mais ser influenciado por aquele consumo, aquele tipo de conteúdo. Eu quero construir a minha opinião... Vim aqui soltar e tchau. Esse é o... Deixa os cachorros lá se morderem, assim, sabe? Deixa a galera entrar, assim, porque ficar lendo comentário é horrível. Pra sua saúde mental, eu fico pensando quem comenta e quem... Eu não quero mais isso, assim. Vai ser um momento de falar assim, cara... Eu vou gravar... Eu tô com esse vídeo na cabeça, ainda não tô formulado ele, mas vai ser mais ou menos assim. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui, eu estou aqui para deixar o que eu penso, assim, sabe? Mas o que eu penso não foi baseado em o que está aqui. E se você quiser comentar, você comente. Se você quiser me mandar direct, porque no direct todo mundo é mais... Light, às vezes né? é mais light, é mais educado. Às vezes parece que
que o mal educado cria uma educação. É a mesma pessoa. O cara que te xinga na internet, se ele te encontra na rua, ele é incapaz de falar um A pra você. Em 99% dos casos. Ele vai dizer, sou seu fã lá. Tal, não sei o que. Não. Pô, ele quer atenção. O hater é clássico, né? O que o hater quer é atenção. Quer que você pare lá o seu dia e olha, assim, né? E eu recebo vários, assim, às vezes, e eu fico pensando, pra que eu tô lendo isso? Pra que eu tô sabendo da opinião do Zé Forte no 89, sabe? De Ubatuba. Pra quê? Exatamente. Eu tenho o meu direito de vir aqui e falar isso. Ele tem o direito de vir na minha página e falar aquilo. Só que eu também tenho o direito de não querer ler o que ele escreve. De ignorar. Eu não acho legal. Eu não quero bloqueá-lo. Eu não quero ter mais um trabalho em relação a ele, entendeu? Mas eu simplesmente, eu acho que vai ser isso, sabe? Eu quero deixar lá a minha opinião. E aí, se vocês quiserem, cara... Paciência. Mas sabe qual que é o problema, Pedro? O problema é o seguinte... É o sangue de barata. Eu fiz vários testes, principalmente em 2018. Em 2018 eu fiz um teste e eu fazia o seguinte. Escrevi assim, sou mais Ciroc 2018. Ciroc é uma vodka. Sim. E aí, cara, a galera já não lia. Não vinha espancando, cara. Não é. Entendeu? E vinha xingando. Aí, quem já conhecia a vodka, falou, meu amigo, o cara tá falando que ele é mais a vodka. Ah, não! Desculpa, eu não li tudo. O problema todo da galera, a maioria das pessoas, elas estão muito reativas, cara. Sim. Elas não leem. Não leem. E elas começam a ler uma coisa, elas já interpretam aquilo no primeiro parágrafo e saem disparando com a metralhadora dela ali, de ambos os lados. Eu já cansei de fazer esse teste, de chegar pra minha esposa falar, pá, você tá se expondo. Eu falei, não é, Jéssica, é você fazer um teste pra você entender pra onde tá caminhando a coisa. Exato. E aí eu entrava com texto, por exemplo, falando mal de A ou de B, né? Não vou citar nome. Ou, de repente, elogiando A ou B. E lá no coisa eu colocando como se fosse uma ironia. Fala assim, assinado Ninguém lia até o final. Um morador de Nárnia, por exemplo. Até o final. E o cara não lia. Aí, alguns amigos que já me conhecem, na risada, falam assim, o Guto tá de sacanagem. O Guto é da mãe, tá de zoeira. E eu fiz isso com política. Eu fiz isso com time de futebol. O cara não termina de ler no time de futebol. Não termina. Cara, eu li isso de classe social. Fiz isso com classe social. Você entendeu? E, cara, tomei porrada pra caramba. Fui excluído, fui bloqueado. Teve um cara que printou lá e me ameaçou, falou que ia processar. Loucura. Aí eu virei e falei assim, beleza, fulano, você vai processar, só lê antes. De você entrar com uma ação, de você levar pra um advogado, de você passar uma vergonha, só lê antes o que tá escrito aí. Aí o cara pegou, o cara leu, o cara falou, puta, eu viajei. Eu falei, então, por que você não leu inteiro? Você tá muito reativo. Para e lê. Eu imagino que tenha pessoas que ficam o dia inteiro nisso, né? E é triste. Mas a verdade é que essa parte reativa das pessoas é porque a rede social parece que dá um escudo, assim, né? E eu sou muito a favor, outra coisa que eu sempre bato na tecla, é que as pessoas sejam responsáveis. Cada pessoa deveria ter um perfil na rede social que ela deveria ter que abrir botando o RG ali. Perfeito, também documento. acho. Não tem, a gente já passou da linha de terra sem lei. Lá na internet. Eu quero fazer um perfil de sátira. Desculpa, então você vai ter que vai ter que botar um CPF atrás desse perfil de sátira. Perfeito. Não, mas aí você acaba com a criatividade, acaba com a possibilidade. Cara, isso aí... Não, você pode ficar anônimo ali, entre aspas, mas se houver um problema, eles sabem quem que é o dono da arte. Tem que ser linkado a um documento, tem que ser linkado a algo que dê materialidade. Assim, a gente já passou do tempo da rede social, de qualquer pessoa com um e-mail qualquer abrir qualquer coisa e depois você não rastreia rápido. Não, tem que ser rápido. E aí, a forma como é feito isso é que aí a rede social, o advogado, o jurídico, o poder público tem que intimar a rede social a dar as informações. Não, cara, isso já passou, é muito importante já. Né? Tudo bem, são empresas privadas, mas elas têm responsabilidades reais dentro dos países e consequências reais na nossa vida. Perfeito. Não dá. Para abrir uma rede social, deveria ter que ter documento, deveria ter que ser personalizável. Concordo plenamente. E deveria ter uma explicação. Você quer fazer uma página assim, é de arte, assim, tá, então você vai ter uma licença para fazer isso. Sei lá, talvez a gente tenha que criar novos CNPJs, burocratizar um pouco mais, sabe? Para a pessoa ter páginas.
ter conteúdo. Às vezes, sim, é um caminho, sabe? Criar curso, o cara tem que fazer um curso para entender daquilo. Eu tenho que fazer um curso para dirigir, você também, né? Exatamente. Então, porque assim, é muito nocivo, cara. É muito nocivo. Tem que fazer pelo menos psicotécnico. Muito psicotécnico. Muito psicotécnico, exatamente. Pra gente não ter essas situações, esses problemas que a gente vive, cara, sabe? É muito louco, Pedro. Você falando isso daí, eu vejo, porque assim, a gente vê vários casos de gente que acaba se suicidando porque teve uma coisa que foi exposta na internet e não aparece um responsável por aquilo. Você vai lembrar do caso, acho que de Santos ou Guarujá, de um cara que botou na rede social que a mulher matava a criança para fazer trabalho de macumba. Você chegou a ver um negócio desse? Ela foi linchada? Ela foi linchada e depois o vizinho falou que não era nada daquilo, que era mentira. O cara simplesmente ele respondeu um processo, me parece que ele ficou preso por um tempo, saiu e criminalmente ele... Sabe, não deu nada. Então, olha que absurdo para onde a coisa caminha, né? E é muito difícil a gente ter uma legislação que caminhe com a velocidade que a gente precisa. Porque, assim, a verdade é que uma notícia solta na internet, ela vai ter um impacto que não tem retorno, não tem volta. Uma mentira, quando ela é contada no algoritmo, ela não, a desmentida não vai ter o mesmo alcance. E não dá pra gente saber certificar que todo mundo que viu a mentira vai ver a desmentida. E se rolar a desmentida, ainda vai ter uma parcela das pessoas que vão duvidar. Porque vão questionar a fonte, vão questionar não sei o que lá, que é o que acontece com a mídia formal hoje, né? Sim. Existe uma notícia, existe a negação da notícia, e aí, dentro da mente polarizada das pessoas, você acredita na notícia que se ela tá do teu lado. Se a desmentida vier de outro lado, aí as pessoas vão falar, não, mas isso aí é porque você lê a Folha, isso aí é porque você lê isso aí é porque você acredita aí eles vão atirar no mensageiro. Aí quando não dá mais pra negar, aí eles vão comprar alguma justificativa que é assim, mas também no outro lado aconteceu outra coisa. Exatamente. Né? Aí, você pisou no meu pé primeiro. Aí você vai buscar o histórico para refutar aquela informação, né? E de ambos os lados isso, né? Sempre a mesma coisa. Então, daí não tem fim. Não tem fim. Então, quando essas coisas acontecem, quando alguém é ridicularizado ou é vítima de um crime, você não tem legalmente ainda a rapidez que precisa para tirar aquele conteúdo do ar e não tem também a reparação jurídica e mental ou de danos morais, assim, não existe. E o problema da rede social é o algoritmo, né? Porque ele é feito, ele espalha de uma forma que ninguém sabe como funciona. Tá na mão deles. Tá na mão deles. E na verdade, hoje a gente já sabe. Porque uma das coisas que mais me motivou a deixar de produzir conteúdo e mudar a minha relação com as redes sociais foi justamente a declaração do Zuckerberg e do Elon Musk, desses caras assim agora na virada de 2025, todos ali do lado do Trump na posse, assim. O Zuckerberg foi bem claro, nós vamos acabar com a checagem de fatos, né? Nós vamos trabalhar junto ao governo contra governos que vão contra a liberdade de expressão norte-americana. Ou seja, ele declarou que aquela ferramenta dele nada mais é do que uma arma de guerra. Isso é uma arma de guerra poderosíssima. Muito. Muito, muito. Mas não é mais guerra biológica, é aquela guerra mental, é a guerra que você corrói por dentro, porque, cara, no final das contas, a China estava certíssima de não deixar o Facebook entrar, né? O Google entrar. Eles estavam certíssimos. Tá? Agora, hoje, eles colhem os frutos disso também. Porque, no final das contas, os Estados Unidos têm dentro de todos os países uma arma poderosíssima para manipular as populações. E o Zuckerberg deixou isso claro, assim. Foi preto no branco. Para quem quiser entender, nós estamos trabalhando junto ao governo para garantir as liberdades de expressões em países que vão contra o que nós acreditamos. E será que o que você acredita, né, entre aspas, o que nós acreditamos é a verdade? Né? Não... A verdade não existe. A verdade não existe, porque é conforme o ponto de vista e a situação que você tá. E o filme que conta a história do Trump, o Aprendiz, que estava indicado para o Oscar até esse ano, é bem bom. Maravilhoso para contar qual que é o modus operandi disso, né? Que é o entendimento dele que exatamente a verdade não existe. O que existe é versão. Toda a história existe a versão.
Quando ele entendeu que a verdade não existe, que tudo existe a versão, ele pode mentir descaradamente, e essa é a tática dele. Sim. Ele vai mentir descaradamente, ele vai negar o óbvio, ele vai dizer, esse copo não está com água pela metade, esse copo não está com água, essa água aqui... Esse copo não é vidro. Esse copo não é vidro, essa mesa aqui não. E isso vai gerar uma confusão, isso vai joga a favor dele, assim. Eu vou invadir a Groenlândia, eu vou invadir o Panamá, eu vou invadir o Canadá. Isso vai gerar uma primeira mensagem, que é aquilo que a gente estava falando. É uma mentira que vai ser contada várias vezes, vai espalhar na internet, vai causar um barulho. Depois ele vai dizer que ele não vai fazer isso. Depois ele vai negociar. Só que o estrago feito pela primeira mensagem já dá para ele uma largada na frente pro caminho que ele vai chegar. Depois vai ser um meio termo. Uhum. Porque aquilo vai ter assustado tanto, vai ter espalhado tanto com esses algoritmos, com as coisas, as pessoas vão estar tão falando nisso que qualquer coisa que ele negociar já vai ser bom. Ou seja, vou botar cobrança no mundo inteiro, vou cobrar 60% da China. Aí isso vai, blá, 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 todo mundo vai falar. Qualquer coisa que ele tirar da negociação a partir desse barulho já vai ser bom para ele. Ele sabe que ele não vai cobrar tudo aquilo. Ele sabe que ele não vai fazer essas mentiras todas que ele tá fazendo. Só que o estrago da mensagem, da mentira, que ele sabe que é poderosa, vai levar o adversário dele na negociação a querer negociar. Cara, olha, é uma coisa que eu não tinha observado, mas olha o poder da rede social, né? Uhum. Isso todo... E, na verdade, acaba que todos os políticos acabam usando dessa ferramenta. É lógico, um tem mais acesso que o outro, um tem mais poder que o outro, mas a gente fica, né, no meio dessa guerra e a gente é influenciado por isso, por A e por B, porque o A e o B... Sabe? É assim. Não, o Trump, ele entendeu como usar a mídia, seja digital ou formal, desde sempre, assim. Esse é um modus operandi que o filme conta e que é muito interessante de você ver. Que é a coisa que ele faz desde sempre e vai continuar fazendo, assim. E existe uma parte da população que acha legal. Cada vez maior lá nos Estados Unidos, né? Crescente. Até o ponto que ele foi eleito. Claro que, eu digo, o pior ponto, a pior coisa que pode acontecer com um governo extremista como ele, né? E que é muito falastrão, dentro de um mundo em redes sociais e um mundo que já passou por um processo de educação, é ser eleito. Porque a popularidade dele já está caindo justamente porque você... Quando você está na rede social, quando você está falando, quando você está prometendo, contando mentira, é muito bom até o momento de ser eleito. Uhum. Aí depois que você é eleito, você tem que lidar com as consequências de toda essa babaquice que você construiu. De todos esses grupos que você agradou, de todas as... Então, e aí você vai ter que ser retaliado por isso, porque na prática não funciona. Não vai funcionar. É muita promessa vazia. Não, é muita bagunça dentro de uma humanidade que se construiu para a gente ter um entendimento, um mundo globalizado, um mundo que seja mais justo, ou seja, essa construção mentirosa do capitalismo, do comunismo, do que seja, a humanidade caminha assim para um lugar melhor. A gente tem pessoas com mais saneamento básico, a expectativa de vida aumentou, a ciência chegou, a gente curou doenças, a gente diminuiu a pobreza no mundo inteiro. Então, assim, ele é só um ser humano que chegou agora no poder, não vai mudar tudo isso, sabe? Ninguém muda tudo isso. Ninguém muda. É uma construção que ela já vem detonada há muitos anos e que, lógico, aquilo a gente volta naquilo que você falou. Se a gente não se reorganizar, né? Se a gente não fizer um trabalho para que isso melhore, isso não vai acontecer. E depende de nós, não depende de quem está lá em cima. E o ser humano, e às vezes, como tudo é polarizado, às vezes as pessoas começam a confundir, acham que a globalização, o livre comércio é uma pauta de esquerda ou de direita. Né? E não tem nada a ver, é onde o mundo caminhou, é mais lucrativo para todo mundo, é assim que a gente consegue, né? Que eu tenho aqui esse copo que é feito na China, esse microfone que foi desenvolvido nos Estados Unidos, sei lá, e aí foi construído em outro lugar, com um fio que vem de sei lá onde, e que é vendido na Zona Franca de Manaus. Assim, esse é o mundo que a gente vive, essa é a maravilha de se viver no século XXI, assim, né? E a gente não vai desconstruir tudo isso agora. Não. Para privilegiar, para fazer a América grande de novo. Não,
né? O mundo caminha para uma evolução, a humanidade trouxe essa evolução e a gente tem que viver em comunhão. Viver em comunhão com isso, sabe? Não é uma pauta de esquerda ou de direita, é simplesmente a evolução da humanidade. É uma coisa que eu costumo dizer, Pedro, o problema todo é que se perdeu muito o equilíbrio da coisa, né? A gente entra na polarização da coisa, ou é muito extremo para cá ou é muito extremo para cá, cara. E isso desequilibra. Total. Eu vejo assim que isso desequilibra qualquer bate-papo saudável até. Tá? Outro dia eu fiz um comentário e a pessoa levou para outro lado, cara. E ficou bravo comigo, me excluiu, me bloqueou das redes sociais, porque, pô, você tá defendendo fulano. Eu falei, não, eu achei que o projeto é interessante. É diferente. Não dá mais. O projeto, a ideia é interessante. Não dá mais para discutir. Entendeu? Então, assim, de verdade, quando a gente entra no campo político, cara, eu já... Não, e é engraçado agora, porque aquilo que eu falei, tudo vira política. Eu fiz uma coluna na época em que o Elon Musk fez uma saudação nazista. Aquela saudação que ele fez na posse do Trump era nazista. Eu não vi essa saudação. Ele fez um gesto nazista. Ele botou a mão no peito, esticou o braço, né? E a internet inteira fez uma discussão se ele fez um gesto nazista ou não. Não há dúvidas. Aquele é um gesto nazista, reconhecidamente nazista, e ele tem atitudes nazistas. Esse aí. Ah, esse aí? Exatamente. E ele tem atitudes nazistas, ele tem pensamentos nazistas, parte da formação dele dentro do apartheid, de todos os fundadores do PayPal, tem referências nazistas. E aí eu fui também trucidado, tomando porrada, né? Porque eu chamei ele de nazista. Elon Musk é nazista, né? Ele é fascista, na verdade. Ele tem O nazismo, ele é um extremismo específico da Segunda Guerra, do Hitler, alemão, etc e tal, e que existe até hoje, o nazismo, mas o Elon Musk, ele não odeia judeus. Ele odeia as pessoas de outros lugares diferentes, né? Ele não é nem americano, ele é da África do Sul, mas ele odeia pessoas de outras raças, que não... Isso está provado, né? E ele tá lado a lado, ele é a voz mais influente do homem mais poderoso da Terra, né? Que é, como sempre, o governador, o presidente dos Estados Unidos. Isso tem consequências, né? E, claro, isso não é uma visão de esquerda. Isso é uma leitura dos fatos. Isso é só você pesquisar a história dele, né? É só para você pesquisar as ações dele, as coisas que ele fez. Então, assim, ele... era um cara muito legal até o momento em que ele promovia a energia verde, as inovações até 2017, 2018. Depois ele entrou numa vibe, né, de extremismo, assim, que ele mudou. Ele era um cara admirável. Só que depois ele mudou. E tudo bem, se ele mudou, a gente muda também a opinião sobre ele. Sim. Né? Agora, as pessoas são muito... Eu sinto falta de quando a gente era fã de artista, sabe? Eu sou fã de músico, cara, de diretor de cinema, assim, eu acho que eles fazem umas coisas fazem muito mais pela humanidade do que um Steve Jobs, do que um Elon Musk, assim. Quando eu tô vendo meu celular, infelizmente, eu não fico pensando, caramba, como o Steve Jobs era foda. Você fica? Não, né? Então é diferente. Né? O bilionário, o criador de tecnologia... Nem o Elon Musk, cara. Nem o Elon Musk. Você falou no negócio eu vi o zoom, a galera falando que era... As pessoas não são mais... As pessoas não são nessa... mais fãs de artista, elas são fãs de bilionário. Elas são fãs de pessoas que conseguem acumular muito dinheiro. É muito difícil, é muito ruim essa humanidade em que a gente idolatra bilionário. Que a gente gosta, é muito fã. Eu gosto de ser fã, eu acho, cara, um cara como, sei lá, David Bowie, Camaleão, o cara foi capaz de mudar a carreira várias vezes, sabe? Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. Eu sou fã de artista, cara. Quando eu escuto uma música do Raul Seixas, do David Bowie, de quem quer que seja, eu gosto muito de música, de vários... Do Led Zeppelin, caralho, eu fico pensando, cara, como eles são foda, sabe? Tipo, com que animal que eles criaram isso? Isso me leva para outros lugares, assim. Agora, com uma tecnologia... que o cara sabe fazer foguete da ré. Não é ele, né? Ele paga pros cientistas ficarem lá ralando, batendo cartão e desenvolvendo. Essa história do foguete da ré, cara, acho que faz uns 6 meses, né? Faz mais tempo, mas sim. Pra você ter uma ideia, eu falei, eu desconectei tanto desses negócios. Você mora em Ubatuba também. Se eu morasse em Ubatuba, eu também não tava nem preocupado com isso. Pô. Mas não é questão de morar em Ubatuba, Pedro. Sabe o que acontece? Eu dei uma focada em estudar algumas coisas, me aprofundar em algumas coisas.
Que eu, de 2008 a 2015, eu tive uma depressão muito brava de pensar muito em suicídio o tempo todo. Todo santo dia eu pensava nisso, cara. E eu falei, e eu tive amigos que fizeram, que se suicidaram, que tiraram a vida, e foi uma coisa muito triste, cara. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para eu não entrar mais nessa vibe e que eu consiga trazer clareza para as pessoas se abrirem, porque eu não me abria para ninguém porque eu tinha vergonha de falar, né? E te senti humilhado. Então eu falei, cara, eu vou me desconectar de tudo que não seja ligado a isso e vou estudar outras coisas. Aí eu fui estudar quem? Karnal, Mário Sérgio Cortella. Eu comecei a mergulhar nisso daí, cara, de uma forma tão que hoje, pra você ter uma ideia, tem um vídeo do teu pai lá que eu já assisti 300 vezes. Que legal. Mas eu gosto de assistir. E eu me desconectei total. Tipo assim, eu posso mudar a política? Eu posso mudar a visão de quem pensa diferente de mim? Não. Então, acabou. O que eu posso mudar? O que tá daqui para dentro. Exato. E eu vou trabalhar nisso daí, compartilhar isso com as outras pessoas. É por isso que o estoicismo tá tão na moda, né? Mas... Eu comecei a fazer isso antes de eu conhecer o estoicismo. Eu fui conhecer o estoicismo em 2022, cara. Porque... Eu comecei a fazer isso em 2015. Quando eu saí da depressão. É um pensamento estoico, né? Uma forma de encarar a vida de um jeito que, assim, você só é responsável pela forma que você... assim, sobre as coisas que você tem poder, que você tem ação. Que tem ação. É lógico que a nossa opinião é muito importante, que nesse bate-papo que a gente está tendo aqui, ele é de extrema importância para outras pessoas que não sabem da informação, até que nem o meu caso. Eu tô desligado de um negócio que você falou. Sim, exatamente. Tô desatento total. Que bom. Entendeu? Porque eu resolvi fazer o seguinte, eu falei, eu vou estudar o autoconhecimento, vou me aprofundar dentro do autoconhecimento, da inteligência emocional. Eu vou trabalhar em cima disso. Entendeu? Tanto que a gente estava até falando de saber ampliado. Vocês ficaram lá, ó, vai começar em 5 dias o lançamento, 4 dias, 3 dias, 2 dias. É hoje. A gente vai ter boas novidades aí em breve para você ver. A gente está ampliando a plataforma, fazendo uma parceria com outra plataforma que vai dar uma leitura muito boa do autoconhecimento das habilidades pessoais de cada um. Então a gente vai ter uma jornada composta de várias etapas que vai efetivamente ajudar as pessoas a melhorarem naquelas áreas que elas precisam melhorar. De competências emocionais e técnicas. Legal. Assim, porque a gente precisa passar por uma requalificação mesmo, para lidar com esse novo mundo. Não é só de inteligência artificial. A gente precisa resolver algumas questões dentro das empresas, dentro dos negócios e dentro das pessoas, né? Em um mundo em que a soft skills, a habilidade de comunicação, a habilidade de liderança, de trabalhar em grupo, precisa ser melhorada. E outras áreas que são técnicas que precisam ser aprendidas, né? De letramento digital, de produtividade, dessas coisas que são efetivamente técnicas. E a gente vai ter que ensinar para as pessoas novas habilidades mesmo, porque muitas profissões estão indo embora, né? Mindfulness, talvez. E dentro disso, o saber ampliado agora vai se incluir dentro de uma jornada em que você vai usar a inteligência artificial para mapear as áreas da sua vida que precisam ser desenvolvidas. Que legal. E aí depois você vai ter uma devolutiva com uma psicóloga real ou psicólogo real que vai ler esse papel junto com você e vai mostrar ali dentro da plataforma os caminhos para você se desenvolver, com os cursos, com outras coisas, mentorias, aulas ao vivo. Então a gente está ampliando a plataforma para ela virar toda uma jornada de autoconhecimento, porque o desenvolvimento pessoal parte do autoconhecimento, né? É o conhece-te a ti mesmo. Exato. Né? Conhece-te a ti mesmo, te direi quem és. Conhece-te a ti mesmo, te direi onde se desenvolver, né? Cara, Exatamente. muito interessante. Gostei dessa ideia da plataforma, viu? É muito legal, você vai ver. A gente vai lançar em breve. Porque aí, olha só, você vai usar a tecnologia em favor do cara se melhorar como pessoa e melhorar profissionalmente, de repente fazer até uma... E a maioria das pessoas não passa por essa autoavaliação assim tão clara. Você vai receber um documento mesmo, um report. Ó, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui você precisa melhorar. Para melhorar isso aqui, você tem esse caminho aqui, você tem esse caminho aqui. Então, te dar mesmo um mapeamento estratégico da tua vida, da tua carreira, do que você precisa. Se a gente tem a possibilidade de fazer isso com tecnologia, e esse teste que a gente está se associando é validado por Harvard, por Stanford. Então, assim, a gente vai ajudar muito as pessoas e as empresas, porque, por exemplo, nas empresas, um gestor pode reorganizar o time.
Sabe, pô, eu sei que essa pessoa tem uma habilidade aqui, eu vou botar ela para trabalhar com esse aqui. A plataforma mesmo pode cruzar esses dois. Esses caras vão se dar bem nessas áreas aqui. Você tem um projeto desse jeito, você pode botar esses dois aqui junto com essa daqui, cara. E aí você ganha muito mais em produtividade para montar as equipes certas. Perfeito. E evitar atrito e aumentar mesmo, ó, cara. Porque tem gente no time, você não pode... Quem trabalha com gestão sabe, você não pode botar duas lideranças no mesmo lugar que elas vão se bicar, assim, dois caras com o perfil. A gente tem que ter um cara com o perfil de outro com o perfil de executor, outro com o perfil analítico, outro com... Todas essas coisas você vai montando dentro e isso... E a empresa que tem essa ferramenta, ela tem uma agilidade muito rápida para progredir, para melhorar, para contratar. Então, a gente está unindo essas duas partes aí que vai ser bem legal. Putz, vai ficar muito legal. É, muito legal. legal. Eu já tinha gostado do Que projeto bom, de que vocês. Bom. É o salve teu cérebro, né? É. Eu tinha visto, foi você, seu pai e uma moça que eu acho que chamava... Como é que era o nome dela? Ana também, não? Eu não lembro. No lançamento foi só eu e meu pai, acho. Não, tinha mais uma moça que falava alguma coisa. Será? Eu acho que tinha, assim, Carolina, não lembro, Carol, alguma coisa assim, cara. Eu achei muito legal, cara. A gente tem um curso que é eu, meu pai e a Regiane Toigo, que é sobre ensinantes digitais, né? Eu não, de verdade, eu não lembro. Que aí é o curso para você criar o seu curso. Ah, esse curso que eu achei legal também. Esse é o Ensinantes Digitais, exatamente. Digitais. Que a gente faz uma turma por ano, né? E esse projeto a gente, pô... Tem muita gente aí que sabe muita coisa, que gostaria de estar na internet, criar o seu curso, né? Ter essa possibilidade de espalhar o que sabe, de criar uma outra carreira, de se posicionar ali. E não quer entrar num curso de um influenciador qualquer para que vai te ensinar a entrar numa trend, fazer dancinhas, etc e tal. Então, e tem muita gente que até entra nesses cursos, sabe vender o curso online, aprende a fazer as técnicas necessárias de lançamento, de coisas assim, mas não se preocupou em construir o curso, construir a didática. Uhum. O nosso curso é justamente sobre isso, sobre a didática, como que você constrói o seu método, como você leva a pessoa do ponto A para o ponto B com credibilidade, com certeza, avaliando ela recorrentemente, assim. Então, assim, eles chamam ensinantes digitais porque... Por que não professores digitais? Porque eu não tenho a formação de professor, mas eu ensino, né? E eu não posso... Eu acho professor uma profissão sagrada, sabe? Tipo, eu acho que é a profissão mais importante no mundo. Perfeito. Eles têm que ser valorizados. Existe uma... Na carteira de trabalho professor é um grupo específico de gente, sabe? E ela tem que ser valorizado. O cara pode vir para a internet ensinar alguma coisa. Só que não é professor, se ele não tiver na carteira de trabalho. É um ensinante. É um ensinante. E ele deve vir para a internet ensinar alguma coisa, tá? Não é para fazer reserva de mercado. Não, é só para a gente saber diferenciar. Né? Você tem uma experiência, você sabe, passou pela vida, conquistou coisas, acumulou bagagem. Cara, vai para a internet ensinar isso. Né? É uma forma de obter dinheiro, retorno financeiro, reconhecimento pessoal e realização profissional. Agora, não vai ser professor. Você, não vai ser, você tem um cursinho online, você não é professor, velho. Você me desculpa. E tem muita gente aí que é, né? Que acha que é o professor. Acha que é o professor, Cara, você sabe o que eu achei legal? Você fala disso, seu olho brilha. De É verdade, legal. cara. É legal ver você falando, porque a gente vê... Que bom, cara. Que bom. Você vê que é a vontade de fazer a coisa. Não, eu encontrei meu propósito mesmo na internet. Assim, eu sou jornalista, meu sonho sempre foi trabalhar em televisão. Trabalhei em algumas, fui repórter do Sport TV, da Globo. Mas trabalhar com educação, tocar as pessoas do jeito que eu faço hoje, fiz na internet, seja com os perfis que eu ajudei a construir, com a agência Sofia, ou o meu mesmo, cara, me dá uma realização muito maior, assim, porque é muito diferente. Aí a pessoa como... Às vezes eu trabalhava na Globo, então às vezes o cara, você não é aquele cara da Globo, assim, e, cara, você era só um meio, né? Na internet a pessoa vem pelo que eu falo, né? Pelo que eu construo. Então é diferente, é outro tipo de relação, assim, sabe? Muito melhor. E aí os seguidores que vêm na internet, o cara que curte realmente o seu trabalho, né? Exato. A Globo fica muito pulverizada ali. Então, as pessoas que estão na Globo têm muitos seguidores também, mas às vezes é só pela exposição, assim, sabe? Não é algo direcionamento direto relacionado àquilo que aquela pessoa produz como identidade, né? E eu sou feliz por ter construído isso de estar trabalhando com algo que é relacionado ao que eu acredito, que é o meu propósito, que eu trago muito do meu pai também,
porque acabou que os nossos propósitos ficaram unidos nesse momento de vida, assim, né? Que é incentivar as pessoas a pensarem com a própria cabeça. O nosso foco é o pensamento crítico, assim. Eu quero que as pessoas não só sigam os outros, né? E vão indo... eu sei o caminho, eu sou a salvação. Eu sou a salvação, faço o que eu faço e fique rico, faço o que eu faço e seja feliz, faço o que eu faço e emagreça. Cada pessoa tem a capacidade de desenvolver a própria cabeça. Você pode seguir, mas segue mantendo a sua identidade, o seu pensamento crítico. Eu gosto dessa pessoa, será que todos os caminhos que ela vai eu tenho que ir? Às vezes as pessoas estão cegas indo como uma religião, né? Como se fosse algo... E mesmo na religião, a gente tem que pensar criticamente ela também, né? Será que todos os caminhos que o pastor vai eu devo seguir, né? Não sei. Acho que é importante a gente manter nossa autonomia, nosso pensamento próprio. Então, isso é muito do trabalho do meu pai, do Paulo Freire, que é o mentor dele, e eu trago isso também de outra forma no meu caminho. Eu costumo dizer o seguinte, que o aprendizado é individual. Exato. Mas o treinamento é coletivo. Muito bom, Guto. Eu acho... Cara, vamos falar... Quer mostrar um pouquinho do Saber Ampliado aí? Cara, o Saber Ampliado tá passando por uma reformulação, que é essa que eu falei que a gente vai lançar agora, mas fica tranquilo. A gente tem ali o saberampliado.com.br, que as pessoas podem entrar, conhecer a plataforma, quiser mostrar, para mostrar aí o site. A gente vai mudar o site em breve, por isso que eu tô falando. Mas... Então nós vamos marcar um outro podcast pra gente vir e falar do novo Saber Ampliado. Pode ser, não. E minha rede social também vai voltar. Olha lá. Aprendizado é justamente essa proposta, né? É o lifelong learning, aprendizado ao longo da vida. Né? Porque eu não posso nunca parar de aprender, né, Guto? Acho que você sabe disso e você também. E é necessário... E eu também é necessário a gente ficar sempre se atualizando. Então... Tem sempre cursos novos, tem aulas ao vivo chegando sempre buscando o pensamento crítico para atualizar as pessoas. As coisas mudam muito rápido. A gente falou a maior parte do podcast aqui das tecnologias que vão atualizando. Então não adianta só eu vender um curso gravado pronto, porque a maioria das coisas estão mudando tão rápido. Amanhã já não é mais aquilo. É uma assinatura, quem entra na plataforma tem acesso a 1 ano, pelo menos. Tem aí curso do Clóvis, do Karnal, do meu pai... E de uma galera super legal que são nossos mentores ali. Tem o Carlos Júlio, tem o William Borghetti, que já veio aqui outras vezes, a Carol Jesper, tem um monte de gente legal. Legal. E eu vi ali, volta um pouquinho ali, ô Catrel. Sobe um pouquinho ali. Só. O manual da autoridade digital ainda tá lá, mas vai repaginar tudo. Tudo que eu ensino ali tá valendo, brother. Para construir a autoridade digital ainda tá... E eu fiz esse curso sem pensar muito na visão atual das coisas, né? Porque se eu falo do algoritmo hoje do Instagram, ou da forma hoje de construir a autoridade digital no Instagram, não, ele muda amanhã. E aí eu perco o meu curso. Não, esse é o curso que tá lá, com os conceitos básicos para você construir a sua autoridade com credibilidade em 4 redes principais. Instagram, YouTube, LinkedIn... em 3 redes principais, desculpa. Instagram, YouTube e LinkedIn. Né? O TikTok tá lá também. A gente fala bastante sobre vídeos curtos. O X, né? Tá lá também. Só que é uma rede... Só que essas outras 2 redes, elas são secundárias. A autoridade digital, para você ser visto como uma autoridade, você quer se transformar num palestrante, quer construir uma autoridade no mundo real, quer que as pessoas te percebam como referência no que você faz, você tem que se preocupar com 3 redes: Instagram, YouTube e LinkedIn. Instagram, YouTube e LinkedIn. Instagram, YouTube e LinkedIn são a trinca da autoridade digital hoje e durante muito tempo serão ainda no Brasil. Então, esse é um curso em cima dessas 3 com as estratégias para você construir conteúdo coerente, suas editorias. O que vale para uma rede não necessariamente vale para outra. O jogo do YouTube, você sabe, ele é muito mais difícil, muito mais de longo prazo, né? O jogo do Instagram, tem coisas que você deve fazer, coisas que você não deve, né? Será que você deve entrar numa trend? É coerente com você? Você deve fazer conteúdo todo dia ou não? Depende, mas tudo isso está lá explicadinho em como fazer no passo a passo do manual. Porque muita gente me pergunta sobre autoridade
digital, né, cara? Eu de verdade, eu sou leigo. Que eu te falei, eu sou muito desligado da tecnologia, eu sou um cara muito analógico, tô vindo aprender agora. E por que você resolveu fazer um podcast? Então, o podcast veio para compartilhar informação com as pessoas e aprender com ele também. Que legal. Então, foram as duas formas aí que eu pensei no podcast. Primeiro, a ideia veio de trazer só o podcast, que era o Pode Transformar. Né? Para trazer experiências aqui de vida, de transformação, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, hipnoterapeutas, para a gente debater o assunto da saúde emocional e mental das pessoas. Que legal. Né? E a ideia do Pode Transformar foi essa. E aí, nisso surgiu também uma dificuldade que eu via muito grande dentro do mercado imobiliário. E aí eu falei, poxa, ou eu lanço um ou lanço o outro, ou eu misturar os dois não vai dar certo. Né? Então eu criei o Desenvolve Mob, que é para o mercado imobiliário. Legal. E o Pode Transformar, que é completamente diferente do Desenvolve Mob, mas para a gente mexer com a estrutura emocional e mental das pessoas, porque eu vejo que... Eu só deixei todo mundo mais preocupado, mas não é para você ficar angustiado, não. É só para você se inspirar a tomar alguma ação, fazer alguma coisa, melhorar, voltar a ter memória, leia livros, veja a sua família, assista a lua chegar nascendo no mar e é isso aí. Porque é exatamente essa ideia, Pedrão. Porque outro dia eu também estava sentado no quiosque, lá foi muito engraçado. Eu, quando voltava, eu estudei na escola no Itaguá, onde eu tenho um quiosque, e aí eu voltava andando pela praia, eu voltava reparando. Gaivota, os atobás, os pássaros, os barquinhos dentro do mar, viajando e fazendo aquela reflexão de vida. E aí, cara, eu vejo a molecada hoje voltando, conectada no celular ali, não vendo nada que acontece em volta. Zero. Entendeu? Tanto que eu tenho uma palestra que eu pego um pouco em cima disso. Eu entro na palestra, eu tropeço e me jogo no chão. E eu faço aquele puta daquele barulho. Aí todo mundo para e olha. Aí eu viro e falo assim, tenso, né? Daqui a pouco eu vou desmiuçar esse tenso para vocês. Vou trazer para vocês o porquê da palavra tenso. Mas se eu contar para vocês que esse tropeço foi proposital e nós temos uma plateia na nossa vida igualzinha que vocês aqui. Que alguns se preocuparam, quiseram levantar, opa, será que o cara se machucou, aconteceu alguma coisa? Outros riram porque acharam engraçado. Outros sorriram porque ficaram felizes que o cara tropeçou. E aí tem o desatento que tava no celular, viajando, e aí virou pro lado e falou, nossa, o que aconteceu? E aí vira a desgrama do telefone sem fio, que a pessoa ela vai contar para você conforme a visão dela do que aconteceu. E você vai se tornar um replicador daquilo. E isso é muito perigoso. Total. E aí eu falo do tenso, porque tropeçamos especialmente nos sonhos e objetivos. Que legal. E aí essa palestra eu vou esmiuçando em cima de tudo isso daí. Entendeu? Então, assim, eu quero trazer um pouco mais a galera para essa consciência de você começar a ficar mais ligado no mundo. Que a gente estava conversando, essa preocupação com os filhos. Né? O que meu filho tá vendo na internet? O que minha esposa... né? Tá passando. Será que minha esposa tá bem hoje? Será que não tá? Como é que tá meu marido ali? Como é que chegou? Como é que não chegou? Meus pais, né? Que a gente brincou no comecinho lá, que eu achei bonito pra caramba. Você, né? Quem que é o Pedro Cortella? Você falando dos pais, falando da filha, falando da esposa, falando de tudo. Pô, isso é lindo. Porque hoje em dia você pergunta pro cara, quem é você? O cara vira e fala assim, eu sou fulano de tal, trabalho com não sei o quê, faço não sei o quê, de repente tem uma Porsche, tem um apartamento, um imóvel na praia. E já cansei de ver isso. Não, isso não é você, filha da mãe. Isso não é você, isso é o que você produziu durante a sua vida ali de bens materiais. Mas quem é você? Né? Se eu tirar todos os seus bens materiais, o que sobra para você? Quem que é você? Total. Entendeu? E é isso que eu quero trazer um pouco mais com clareza. Você entendeu? Que legal. Tem um mestre aí que eu aprendo com ele, não preciso falar o nome. Barbudo ali, né? Um barbudinho muito bom. ali que, cara, eu acho ele excepcional. E a frase dele que eu gosto é muito, eu repito 500 vezes, faça o seu melhor na condição que você tem, quando você não tem condição de fazer melhor ainda. Fizemos Sempre. Aqui no podcast, com certeza. Fizemos, com certeza. Gostei Pedrão, muito. Eu também gostei. Agradeço. Quando tiver o Saber ampliado, já atualizado, traz aí pra gente. Em junho teremos.
ou quando você quiser vir conversar, vamos bater esse Tamo papo junto, de novo. eu tô aqui pertinho. Falar sobre política mundial também, que é um bate-papo muito interessante. Gostei bastante, mas eu vou estudar um pouco mais para poder saber o que eu tô falando. Imagina. Porque eu tô desconectado do mundo. Pô, eu também estaria se eu fosse você, velho. Tamo tranquilo, valeu. Pedro, muito obrigado pela atenção. Obrigado, eu que agradeço. Pessoal, muito obrigado vocês que assistiram ao nosso podcast até agora. Se inscreva em nosso canal aí no YouTube, Pode Transformar Oficial. E não esqueça também de seguir a gente no Instagram, Pode Transformar.oficial, beleza? Forte abraço, até a próxima, muito obrigado.